Eu saúdo a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, a todos meus irmãos cristãos que caminham pela fé que foi dada desde a eternidade. Eu estou mais uma vez no meu canal no YouTube, nesse dia de domingo, dia 19 de julho de 2020. Eu vou meditar em uma palavra revelada da parte do Senhor, Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, o qual eu sirvo, que dá a vida eterna à alma de um homem pecador no modo geral. E a sua alma é o seu próprio corpo carnal, espiritualmente falando. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 41. Eu vou meditar do versículo 38 até o versículo 49. O título: Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito, e a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Espiritualmente falando, pela fé que foi dada desde a eternidade. Por isso que a letra mata, em sentido figurado, é razão. Esta palavra fala do encontro com o Senhor, Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. Esta palavra fala de um homem pecador no modo geral. Esta palavra fala de um homem pecador
sem Deus. Esta palavra fala de um homem pecador, no modo geral, que é natural. Esta palavra fala de um homem pecador morto de fé. Esta palavra fala de um homem pecador que é pobre, do Espírito que vive e reina para sempre. Esta palavra fala da terra. Esta palavra fala de um homem pecador, no modo geral, que não tem comunhão nenhuma com o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. E esta enfermidade dele aqui é uma enfermidade para a morte eterna da alma deste homem pecador, no modo geral. E a sua alma é o seu próprio corpo carnal, espiritualmente falando, pela fé que foi dada desde a eternidade, para a sepultura, para a morte espiritual, para toda a eternidade e para toda a vida. Porque este homem pecador, ele é um homem pecador sem fé, ou seja, ele não tem a fé que foi dada desde a eternidade na sua vida. Este homem pecador, ele busca o ouro e a prata. Ele busca ganhar muito dinheiro, ter um carro novo, uma casa nova, viajar 3, 4 vezes ao ano. Ele age desta maneira é porque ele é um homem pecador sem fé. Ou seja, ele é um homem pecador sem o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. Este homem pecador, também, ele age na razão. Ele acredita em si mesmo, na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, nas suas próprias forças, no seu próprio conceito. Ele age desta maneira é porque ele é um homem pecador sem Deus, ou seja, sem a fé que foi dada desde a eternidade na sua vida. E por ele ser um homem pecador natural, ele também não sabe que tudo o que a fé que foi dada desde a eternidade fez para esta vida foi para durar um certo tempo. Um dia tudo vai passar, não vai existir mais, nada fica para a semente, porque é natural, não é eterno. Inclusive a alma deste homem pecador aqui, esta alma, que é o seu próprio corpo carnal, um dia vai morrer. Porque este homem pecador, ele é um homem pecador sem fé. Ou seja, sem o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, na sua vida. Espiritualmente falando, pela fé que foi dada desde a eternidade. A Bíblia Sagrada diz aqui nesse texto que este homem pecador, ele foi salvo. Ele alcançou uma vida espiritual com o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. Agora, como que este homem pecador, ele alcançou um milagre na sua vida? Este homem pecador, ele alcançou essa vitória porque ele meditou na Bíblia Sagrada durante toda a sua vida, sem cessar, todos os dias. Este homem pecador, ele buscou, ele procurou o tesouro que estava escondido. Então, a fé que foi dada desde a eternidade viu a sua meditação, a sua busca, a sua procura, e se revelou à alma dele, que é o seu próprio corpo carnal. Falou na sua mente. Então, o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, livrou a alma deste homem pecador, no modo geral, da morte eterna, da sepultura, da morte espiritual, para toda a eternidade e para toda a vida. Então, este homem pecador, ele nasceu de novo, porque o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, ressuscitou o que estava morto. Porque este homem pecador, ele era um homem pecador sem fé. Ou seja, ele não tinha a fé que foi dada desde a eternidade na sua vida. Ele acreditava em si mesmo, na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, nas suas próprias forças, no seu próprio conceito. Agora não. A fé que foi dada desde a eternidade se revelou à sua alma, que é o seu próprio corpo carnal. Fala na sua mente.
Então, este homem pecador, agora, ele é um homem de Deus, ou seja, ele é um homem de muita fé, porque ele tem a fé que foi dada desde a eternidade na sua vida. A fé que foi dada desde a eternidade, ela continua habitando na alma deste homem pecador, que é o seu próprio corpo carnal, porque se revelou a sua alma. Este homem pecador agora, ele não está sozinho. Este homem pecador, ele é enviado pelo Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. Este homem pecador, ele é filho do Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual. E a fé que foi dada desde a eternidade é pai da alma deste homem pecador, no modo geral. E a sua alma é o seu próprio corpo carnal. Então, o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, abençoa a sua alma, que é o seu próprio corpo carnal. Repreende toda essa enfermidade espiritual, para que este homem pecador, ele viva muitos anos aqui na terra, meditando em uma palavra revelada da parte do Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, que dá a vida eterna à alma de um homem pecador no modo geral. E a sua alma é o seu próprio corpo carnal. E assim, sucessivamente, espiritualmente falando, pela fé que foi dada desde a eternidade. Por isso que a letra mata, em sentido figurado, é razão. A salvação é pela revelação, não é pela razão, em sentido figurado. Por isso que a letra mata, em sentido figurado, é razão. A Bíblia Sagrada, sem a revelação do Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, a Bíblia Sagrada, ela é natural, porque fala de um homem pecador no modo geral. Porque fala de um homem pecador sem fé, ou seja, sem a fé que foi dada desde a eternidade na sua vida. Que o Senhor Deus e Pai da eternidade, que é um ser espiritual, continue abençoando o pão de cada dia que coloca em nossas mesas, para que nunca venha a faltar. Só até aqui.